E nesse terceiro bloco a gente volta a conversar com Juliano Borges Mendes, que é proprietário do The Basement Pub, do Yo Restaurante, do Yuzu Restaurante Japonês. E nós vamos falar agora, continuar falando sobre a história e crescimento aí na área gastronômica da cidade. Falar um pouquinho então, a gente estava comentando sobre o surgimento do pub, mas você teve na Inglaterra pesquisando vários pubs. Tá. Isso foi uma constatação. Então, para todos eles a gente pesquisou ao longo, nos anos de cervejaria, a gente conheceu muita coisa no Brasil e muita coisa fora do Brasil também, porque existem feiras cervejeiras, né? Feiras de equipamentos para a indústria cervejeira. Existem diversas na Alemanha, nos Estados Unidos. A gente visitava muito essas feiras e também via fora do Brasil muita coisa interessante. A gente quis reunir tudo isso, tudo de bom, tudo de legal e interessante que a gente viu nas grandes cidades brasileiras e fora do Brasil e trazer para Blumenau. Tem que vir com cuidado, tem que vir com calma. Não dá para pegar um conceito pronto de São Paulo ou de fora e jogar aqui, porque cria uma certa resistência. Tem que ir devagar, tem que ir, né, passo a passo. Então a gente tem bem claro nas nossas cabeças o que a gente quer fazer, só que a gente vai fazendo isso gradativamente. Passo né? a passo. Passo a passo, exatamente. Porque a ideia de fazer um pub? Nos foi oferecido aquele porão. Né? E quando a gente entrou lá embaixo, a gente viu aquelas paredes de pedra. Não poderia ser outra coisa lá embaixo, né? Senão um pub, era perfeito. A gente já imaginou o balcão de madeira grande, aqueles móveis, as banquetas, tudo. E a gente se encantou com aquilo. E aí a gente foi buscando as referências, fotografias que a gente tinha de pubs, contratamos uma arquiteta e aí a gente mostrou todo o conceito. No Brasil, ou até no mundo, eu não sei porquê, as pessoas tendem a fazer, vou fazer um pub, aí faz um pub irlandês. E ninguém faz pub inglês, raramente, verdade, né? Isso tudo é pub irlandês. E o pub inglês é muito mais bonito do que um pub irlandês. Eu já fui lá em Dublin, fui conhecer os pubs também. O pub irlandês pode ser considerado ao boteco. E o pub inglês é uma coisa mais classuda, mais sofisticada, mais bonita, né? Então a gente sempre gostou mais da decoração dos pubs ingleses e aí resolvemos, para diferenciar também, fazer um pub inglês. Juliano, uma curiosidade do blumenauense, de quem visita o pub, é quem escolhe as músicas, porque a seleção de músicas é fantástica sempre, né? Inclusive em todos os restaurantes. Quem que escolhe as músicas do pub, normalmente? Eu e meu irmão. Nós somos músicos, né? Eu toco bateria, ele toca baixo, a gente tinha uma banda e tudo, então a gente adora música, e principalmente rock and roll, né? Olha que legal. E a gente, aí de novo fruto de pesquisa, a gente foi, antes de montar o pub, fomos numa feira em Chicago, é a maior feira do mundo para a área de restaurantes. E lá a gente descobriu um software canadense para gerenciamento de músicas em bares e restaurantes. Então, do escritório, a gente gerencia a música dos 3 restaurantes. Então, a gente adiciona as músicas, retira. E são simultâneas? São diferentes, independentes. Sai do pub e vou no Yuzu, não dá para ser na mesma música. Pode ser que tenha algumas semelhantes, mas elas vão ser não no mesmo momento. Não na mesma hora. Isso. E aí a gente consegue, o software é fantástico porque a gente consegue criar listas por faixa de horário. Então a gente sabe, a gente vai avaliando o comportamento do público, então a gente sabe que no pub, das 6 às 8, o público que vai é diferente do público que vai das 8 às 10. Então geralmente das 6 às 8 é um público um pouquinho mais velho, né? Que vai lá para jantar, que vai num momento um pouco mais calmo, vai acompanhado, que não vai muito para bagunça, vai mais para um momento mais calmo, um happy hour, né? E então a gente montou uma playlist que das 6 às 8 só toca música mais calma, né? O ritmo é mais lento, toca um pouquinho de jazz, um pouquinho de blues. Das 8 às 10 já muda, o repertório é outro, e ele muda isso automaticamente todos os dias. Das 10 às 2 já entra mais agitado, já entra um rock um pouquinho mais pesado. E o volume também, a gente programa o volume para ele subindo sozinho de acordo com o horário. Então segunda ele sobe só um pouquinho, na quinta, que é o dia mais cheio, ele sobe bastante ao longo da noite. Ninguém precisa botar a mão, ninguém mexe no som, o som está todo programado e vai tocando. E a gente vai sempre, a gente está muito ligado à música, a gente está pesquisando constantemente, sempre adicionando as músicas mais, as clássicos e as mais modernas, recém-lançadas nos Estados Unidos, as mais modernas na Inglaterra, nos Estados Unidos, pode ter certeza que elas estão tocando lá no basement. Que legal. E depois o Yo e o Yuzu, de onde surgiu a ideia, poderia ter sido uma casa mexicana, poderia ter sido uma casa francesa, né? É verdade. Por que o italiano e o japonês? Vou falar do italiano primeiro. Nós tínhamos um cliente em São Paulo, desses que se tornou amigo, né? E ele tinha um restaurante italiano com um conceito que nos agradava muito. Eram comidas não sofisticadas italianas, comidas clássicas, tradicionais, muito bem feitas, mas não sofisticadas. Então, quer dizer, uma rabada
né, um ossobuco com um risoto, as massas. Não é nada disso é alta gastronomia, comida sofisticada. Isso é comida tradicional, clássica, né, que as pessoas comuns comem na Itália. Sim, né? sim. São diferentes para o que Blumenau apresentava, mas na Itália não são comidas sofisticadas, né? Nem em São Paulo. Então a gente gostava muito desse conceito, né, de não ser um lugar pretensioso, nem comida pretensiosa, nem querer fazer alta gastronomia, mas fazer algo de muita qualidade com ingredientes de primeira. E ele tinha no almoço um conceito também que nos agradava muito, que é uma sequência de massas e carnes, né? Então a gente ia com bastante frequência lá e a gente gostava muito. Tudo que passava tinha muita qualidade e a gente podia escolher entre várias opções, né, a um preço mais acessível do que comer do cardápio. Podemos divulgar de repente o lugar? Pode, chama Vino. Vino, então, fica no Itaim. Em São Paulo, lá em Itaim. No Itaim. Um bairro fantástico, com vários lugares bacanas para se visitar. Também pode conhecer o Vino, né? Exatamente. O Vino, o chefe do Vino é um dos melhores chefes do Brasil, né? E foi ele que nós contratamos para fazer consultoria no IO. Então a gente achou que Blumenau, isso é da nossa cultura, é uma característica da cidade. Blumenau come bastante. Come bem, gosta de volume. Trabalha muito. É isso aí. Então a gente achou que esse rodízio, essas sequências, quer dizer, sem limite, come à vontade enquanto estiver com fome, poderia agradar o Blumenauense. E seguindo nessa mesma linha, foi com o Yuzo também, na linha de japonês também, seguindo a mesma qualidade, buscando o tradicional do Japão, trazendo para o Blumenau nessa mesma linha. Foi por aí, né? Aí no Yuzo, a gente adora culinária peruana, né? Peruana. Então, um restaurante peruano foi uma coisa que, será que Blumenau daria um restaurante peruano? Que a culinária peruana está ganhando muito respeito no mundo todo, porque ela é maravilhosa. A batata veio de lá, o milho veio de lá, pouca gente sabe. Eles têm uma variedade, tem mais de 1000 tipos de batatas, mais de 1000 tipos de milho. A gente tem 2, 3 aqui, né? Então uma riqueza absurda, gastronômica absurda. Estão muito respeitados no mundo todo. Só que a gente achou que Blumenau não teria espaço para um restaurante peruano. Então, em São Paulo tem acontecido muito restaurantes japoneses terem alguns pratos peruanos. Então a gente adora culinária japonesa também. Achávamos que dava para fazer alguma coisa diferente, né? Na nossa opinião, uma maneira melhor, diferente em termos de ambiente, em termos de decoração, em termos de comida. E agregar um pouquinho da cultura peruana. E foi o que a gente fez. Legal. Daí que surgiu... Foi um prazer a gente conversar hoje. Nós vamos fazer outras entrevistas também para falar sobre os negócios da cidade, sobre o crescimento dos negócios gastronômicos da cidade. E foi um prazer conversar contigo hoje. Prazer foi meu. Espero que você tenha gostado também. O público com certeza gostou. E a gente volta na semana que vem com mais entrevistas. Nós vamos estar semana que vem com Beto Moreto, da Madeireira Moreto, aqui com a gente conversando. Fiquem todos com Deus. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Apresentamos o programa Turismo e Eventos. Oferecimento Proinformática, Expresso Choperia Blumenau, Denocir Profissional Sound e 2AE Audiovisuais.